Numa reunião para voltar a discutir um sistema nacional do desporto, o primeiro subtema foi a valorização do professor de educação física, aquele com formação universitária. A audiência pública foi na Comissão do Esporte. Recentemente houve uma entrevista do atleta do século, Edson Arantes do Nascimento, nosso querido Pelé, profissional de educação física ou formado em educação física. Ele deixou muito claro da importância do professor de educação física, palavras dele, hoje, profissional de educação física, não só para a formação dele, para a evolução dele e para o ápice que ele atingiu. O desporto paralímpico brasileiro é efetivamente potência mundial. E mais do que potência mundial, é efetivamente inclusão social. Todos os membros da comissão técnica do Comitê Paralímpico Brasileiro são profissionais de educação física. Quais são os recursos humanos necessários para se implantar um esporte para todos, efetivamente, né, em escala em todo o Brasil, né, e aí se entra na discussão do profissional de educação física, da existência e do reconhecimento dos agentes esportivos, que não são graduados, né, mas com nível técnico, enfim. Essa foi, né, uma dos temas aí que eu participei bastante nessa época. E aí a formação desses recursos humanos para que eles possam ser preparados, né, a partir de um diagnóstico que a graduação, né, da época não atendia mais o esporte formal e menos o esporte da escola, o esporte das crianças, o esporte das comunidades, né? Então, a necessidade de uma formação para esses recursos humanos para se alcançar a efetivação, né, de um sistema nacional. Os estudiosos do tema defenderam a democratização dos recursos para a educação física de diversas formas. Para praticar esporte, a gente ainda precisa de recursos financeiros, são as pessoas brancas que têm mais acesso, são os homens que têm mais acesso. Então, esse cenário de desigualdade que é sistêmico e que impacta, inclusive, o acesso ao esporte, é um cenário que a gente tenta lutar contra, mas que a gente precisa de políticas públicas efetivas, a gente precisa de reorganização de todo o sistema, a gente precisa, né, de atuação sistêmica para que isso funcione e efetive o direito ao esporte. Que tem como princípios centrais e diretrizes não só a democratização do acesso ao esporte, né, de forma escalonada, mas dizendo, concorrendo em alguns programas à universalização do acesso, voltada para a descentralização das ações, inclusive para os municípios. O universo que estamos tratando aqui diz respeito à necessidade de inclusão social, de valorização do esporte, não apenas o esporte de rendimento, mas o esporte que ajuda a formar as pessoas, que contribui para a cidadania, que ajuda no processo de saúde e de integração. Então esse é um debate mais que oportuno. Para financiar os esportes para além das bolsas para atletas de ponta, é necessária a aplicação de conhecimentos que já existem e a criação de um fundo específico, disseram 2 dos palestrantes. Nós temos que recuperar também o diagnóstico nacional do esporte, tudo que o diagnóstico falou sobre o praticante do esporte, as leis desportivas, o financiamento, a gestão, a administração, e nós temos que defender o que conquistamos de mais avançado no nosso país. Isso está nas mãos, deveria estar nas mãos dos hoje gestores da política pública. Nós estamos propondo um avanço inspirado, portanto, na LDB educacional, que seria dividir em níveis. O primeiro nível seria o nível do esporte de formação, o segundo nível seria do esporte de excelência e o terceiro nível seria do esporte de vivência ou esporte para toda a vida. A própria lei, portanto, reorganizaria o sistema esportivo brasileiro nesses 3 níveis, que não são contrapostos, ao contrário, eles são níveis que se intercalam e que, desse modo, nós poderíamos também, junto com a criação do Fundo Nacional do Esporte, que teria como fontes principais de recursos, não os recursos orçamentários novos, mas sim a possibilidade de sobretaxar alimentos e bebidas não saudáveis,